Olá, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Nesta aula, nós iremos fazer uma revisão sobre o conjunto dos números irracionais, certo? Qualquer dúvida, no final da aula, vocês podem me procurar no privado. Também lá no nosso canal no YouTube, se inscreva e deixe seu like, tá certo? Vamos lá? Conjunto dos números irracionais. Então, a ideia de um número irracional é todo número cuja representação decimal é infinita e não periódica. Vejamos alguns exemplos. Observe que nós temos 0,101,001, aí já muda 0001 e assim por diante. Então, observe que essa sequência ela não é periódica. E também ela é infinita. Então, se você observar, ela não tem um período, mas ela é infinita. Então, é uma característica de um número chamado irracional. Conjunto dos números irracionais. No segundo exemplo, diz o seguinte: 0,271, 72, 73, 74. Então, observe que não tem um período. Ele varia 2, 7, 1, depois 7, 2, depois 7, 3, depois 7, 4. Então, não é um período que possa se repetir vários números iguais. Por exemplo, seria periódico se fosse 0,22222. Sim, então um período existe. Mas nesse caso, não tem um período, né? Ele não tem uma ordem periódica. Ele é infinito, porém ele não é periódico. Vejamos mais alguns exemplos. No exemplo a seguir, 0,42 é um número racional, é um decimal exato. Mas por quê? Como é que eu saberei fazer isto? Ora, se multiplicarmos 0,42 por 100 é igual a 42. Então, observe que ele é um número exato. No próximo exemplo, diz assim, 0,42, porém em cima do 2 nós temos um tracinho. É um número racional, é uma dízima periódica. No exemplo mostra assim, como nós poderemos escrever essa dízima. Ora, quando você encontrar esse número ou qualquer outro que tem um tracinho em cima, neste caso você vai escrever 0,42, 42, 42, 42 e assim infinitamente. Observe que nós temos as reticências. Então, esse número nós chamamos de dízima periódica. Quando você encontrar qualquer número com um tracinho em cima dele, você vai logo entender que é uma dízima periódica. No próximo exemplo, nós vemos 0,42, 42, 24, 22 e as reticências. É um número irracional, decimal infinito, não periódico. Veja que ele nem é exato, né? Se você multiplicar por 100, ele não dá um número exato. E também ele não é periódico, como nós vimos no exemplo anterior. Então, o número irracional é infinito, variando em sua forma, se assim podemos dizer. Né? Então, vamos conhecer agora um famoso número irracional. O número irracional chamado π. Em qualquer circunferência, a divisão da medida do comprimento da circunferência, no caso C, né, pelo dobro da medida de comprimento do raio 2R, tem como resultado o número 3,1415 e assim por diante. Esse número é um exemplo de um número irracional e é representado pela letra grega π. Com o auxílio de um computador, já foi possível determinar 1,2 trilhão de casas decimais do número π, sem que tenha surgido um decimal exato ou uma dízima periódica. Nós iremos trabalhar, sim, o número π quando nós começarmos a ter as medidas da circunferência, como vocês estão vendo aí ao lado, né, essa fórmula. O círculo é igual a 2R, que é igual a π. Ok, gente? Mais números irracionais. As raízes não exatas de números racionais.
Então, vimos nos anos anteriores o conteúdo sobre raiz quadrada de ordem 2, 3, 4 e assim por diante. Então, vamos dar uma olhadinha, vamos revisar esse conteúdo. Exemplo, observe que nós temos a raiz de A, ou simplesmente nosso radical, e nós temos nosso índice 2. Então, isso simboliza que nós estamos trabalhando com a raiz quadrada. Nesse caso, o índice da raiz é 2. O primeiro caso é o mais usado. Por exemplo, no lugar daquele A, nós poderemos colocar qualquer outro número que seja realmente quadrado, que tenha um resultado perfeito. Observe que nós também temos a raiz cúbica de A, né? O índice agora é raiz cúbica ou raiz de 3. Observe também agora no próximo exemplo, nós temos a raiz quarta de A. O índice da raiz é raiz quarta. Então, nós poderemos sim, nós vamos dar uma revisada com essas raízes mais adiante. Observe agora essas raízes abaixo. Na letra A diz assim, raiz de 9 é igual a 3. A prova é, pois 3 elevado ao quadrado é igual a 9. Então, é um número, né, quadrado. Na letra B diz assim, raiz de 100 é igual a 10. Ora, 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que realmente vai dar 100. Observe agora essas raízes abaixo. Na letra C, nós temos a raiz de 0,25. É igual a 0,5. Sim, pois se você elevar 0,5 ao quadrado e fizer esse produto, você obterá 0,25. Na letra D, mostra a raiz cúbica de 1 sobre 8, ou 1 oitavo, é igual a 1 sobre 2. Sim, porque se você pegar essa fração 1 sobre 2 e elevar a terceira, você vai obter a fração 1 sobre 8, ou 1 oitavo. Na letra E, observe que você tem aí a raiz quarta de 81 é igual a 3. Sim, se você realmente pegar o número 3 e elevá-lo à quarta, vai dar igual a 81. Ok, gente? Então, vejamos como podemos usar a decomposição de números naturais em fatores primos para verificar se uma raiz é exata ou não. Se for exata, calcular o valor dela. Então, vamos lá. A raiz de 256 é igual a 16, pois 16 elevado ao quadrado é igual a 256. Vamos analisar ela fazendo a decomposição. Então, diz assim, 256 é uma raiz exata, ou seja, é um número racional. Decompondo ele, você vai fazer o seguinte, 256 dividido por 2 vai dar 128. Continuando, dividido por 2 vai dar 64. Dividido por 2 vai dar 32. Dividido por 2 vai dar 16. Dividido por 2 vai dar 8. Dividido por 2 vai dar 4. Dividido por 2 vai dar 2. E por último, se dividir por 2 vai dar 1. Então, observe que ao todo você tem 2, 8 vezes. Né? Tanto que você colocou ali 2 vezes 2 vezes 2, vezes 2, no caso 2 a quarta, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, também 2 a quarta. Isso nos mostra um número racional, né? Que é uma raiz altamente, perfeitamente exata. Ok, gente? Observe também agora aí, nessa raiz de 2,25. Então, quando você estiver nessa situação, observe o seguinte. Você pode colocar a mesma raiz, só que você agora vai dividi-la por 100. Nesse caso, é como se você tivesse multiplicado 100 vezes 2,25, que vai dar realmente 225 sobre 100. Ora, 225 é igual a 15. E, no caso, o nosso 100 é o próprio 10. Então, quando você divide isso daí, vai dar 1,5.
E realmente 1,5 elevado ao quadrado, ele vai dar 2,25. Fatorando 2,25, né, que está mostrando que é uma raiz exata, ou seja, é um número racional, quando nós fatorarmos 225 por 3, vai dar 75. Por 3 vai dar 25. Ora, 25 agora não pode ser mais por 3, vai ser por 5. Então, 25 por 5 vai dar 5 e 5 por 5 vai dar 1. Observe que você tem aí 3, 3, 5 e 5. É como se você tivesse 3 vezes 3, 9. 9 vezes 5 vai dar 45. 45 vezes 5 vai dar justamente 225. Ok, gente? Então, é uma raiz realmente exata. Na próxima raiz, nós temos a raiz de 125. Opa! Essa raiz ela não é uma raiz exata, pois não existe número racional que, multiplicado por ele mesmo, resulta em 125. Então, se você observar, 125 é um número irracional. Então, para que a gente possa entender e compreender melhor, observe, gente, que lá naquele primeiro exemplo da raiz de 2,25, você pode multiplicar 3 com 3 e 5 com 5. E desse resultado, ter encontrado realmente 225. Só que aqui ele está dizendo bem especificadamente, não é uma raiz exata, pois não existe número racional que, multiplicado por ele mesmo, resulta em 125. Nesse caso, se a gente multiplicar 5 vezes 5, daria 25. Então, é por ele mesmo. Teria que ter mais uma outra multiplicação, né, para que pudéssemos chegar a 125. Mas a regra é bem clara. Não é uma raiz exata, pois não existe número racional que, multiplicado por ele mesmo, resulta em 125. Observe que se você fatorar ali 125 por 5 vai dar 25, por 5 vai dar 5 e por 5 vai dar 1. Então observe que a raiz ali ela é quadrada e não é uma raiz terceira, ok? Por isso é chamado de um número irracional. Quando uma raiz é um número irracional, podemos obter parte da representação decimal do valor dela fazendo aproximações sucessivas. Então, um bom exemplo para a raiz de 2. Eu até coloquei ali que a raiz de 2 é igual aproximadamente, né, 1,41, 42, 13. Observe que é um número propriamente irracional. Não é periódico, ele é infinito, mas não é periódico. Então vamos lá. No exemplo diz assim, 1 elevado ao quadrado é igual a 1. 2 elevado ao quadrado é igual a 4. Então a raiz de 2, o valor dela é 1,4142. Observe que a raiz de 2 está entre os valores de 1 e de 2, certo? Os valores da raiz quadrada de 2 está no caso, entre 1 e 2. No próximo exemplo, observe que nós temos 1,4 elevado ao quadrado, que é igual a 1,96. No caso, é menor do que 2. E 1,5 ao quadrado dá 2,25. Então, quer dizer que a raiz quadrada de 2 ela está entre os números 1,4 e 1,5. Ok, galera? No próximo exemplo, diz o seguinte. 1,41 elevado ao quadrado nos dá 1,9881 e é menor do que 2. Também temos 1,42 elevado ao quadrado, que nos dá 2,0164. Observe que é maior do que 2. Então, quer dizer que a raiz quadrada de 2 ela está entre os números 1,41 e 1,42. Então, observe, né, que ela está entre esses números. Observe que nós estamos trabalhando com aproximações,
né? Nesse caso aí, da raiz quadrada de 2. Vai ter muito outras raízes que a gente vai trabalhar também. Assim, com a raiz de 2, todas as outras raízes quadradas não exatas de números racionais são exemplos de números irracionais. Por exemplo, a raiz de 3, a raiz de 7, a raiz de 30, a raiz de 9,5, a raiz de 120 e outras raízes. São também números irracionais outras raízes não exatas de números racionais, como a raiz cúbica de 7, a raiz quinta de 10, a raiz quarta de 49, a raiz cúbica de 2, a raiz quinta de 0,7. Então, todas essas raízes citadas, né, são irracionais. Atividades. Nossas primeiras aplicações, onde vocês vão responder a partir de agora. Então, como nossa primeira aplicação, fala o seguinte: sobre número irracional, e dá o símbolo i, né? É duplo, né? Qual destas raízes, raiz de 4, raiz de 16, raiz de 3, é um número irracional e como podemos aproximar sem o uso da calculadora? Então, você veja direitinho qual dessas raízes ela é irracional e sem o uso da calculadora, como é que a gente pode fazer a aproximação, como nós vimos nos exemplos anteriores. Na segunda aplicação diz o seguinte: faça a decomposição em fatores primos das raízes de 144 e a letra B, 121. Ok, galera? Na terceira aplicação diz o seguinte: mostre com cálculos quais as dízimas racionais e as irracionais abaixo. Então, letra A, 0,64. Letra B, 0,31 com o tracinho em cima. Letra C, 0,01. E a letra D, 0,01 com o tracinho também em cima. Bem, galerinha, chegamos ao final da nossa aula sobre uma revisão do conjunto dos números irracionais. Mais uma vez, qualquer dúvida, me procure no privado e até a próxima aula, se Deus quiser.